estudantes do nono ano! Como que vocês estão? Tudo bem? Preparados para mais uma aula de Educação Física? Me acompanha nos slides. Então, nessa aula nós vamos reconhecer algumas formas representativas da cumbia e da rumba, o que são esses ritmos, da onde que eles surgiram, como que foi a evolução histórica dessas duas coreografias, entender aspectos históricos da cumbia e da rumba e a sua relação com a construção cultural na sociedade na qual estão inseridas. Então, vamos tentar fazer toda essa relação de contexto, desde o surgimento desses ritmos musicais, dessas formas enquanto expressão de dança, até a relação que elas têm com a localidade, com a cultura onde elas estão inseridas, da onde elas surgiram, o que elas representam para essas comunidades e para esses locais. Então, vamos observar um pouquinho dessas imagens. Nós temos vários pessoais dançando em salão, algumas moças dançando em alguma modalidade, alguma representatividade de dança diferenciada, mais casais dançando mais próximos, com uma representação corporal um pouquinho mais diferente, mais próxima. O que elas te lembram, essas imagens? Quais tipos de dança nós conseguimos associar a elas? Você já praticou ou pratica algum tipo dessa dança? Já conseguiu ver essas formas, às vezes, em algum programa de TV, em alguma academia, mesmo de ginástica? Quais são? Será que vocês identificam alguns desses ritmos latinos, dessas danças de cultura, de expressão latina, através dessas imagens? Então, vamos falar um pouquinho desse primeiro ritmo, a cumbia. É uma música típica da Colômbia, ela surgiu na região norte do país, que seria mais na zona rural, então ela vem desse interior, dos povos mais rurais, e depois que ela foi chegar nas grandes cidades. Ela também é considerada um dos ritmos mais populares na Argentina e no México. Então, primeiro ela surgiu lá nas populações mais rurais, nas populações mais humildes. Depois ela foi incorporada nas grandes cidades colombianas, para daí ela migrar e ela incorporar diferentes outros países, como no caso a Argentina e o México. Então, no século XIX, ela tomou quase todos os países falantes do castelhano na América Latina. Então, ela é uma dança que ela deixou aquele caráter regional, aquele caráter local lá da zona rural da Colômbia, e ela acabou se espalhando para todos os outros países falantes de espanhol da América Latina. Ela é um gênero que ela combina três tradições musicais: a africana, a espanhola e a indígena. Por que isso então, pessoal? Como nós sempre conversamos, a dança, a cultura musical, ela faz essa questão das origens, de incorporar diferentes origens, diferentes populações e povos. Então, lá na Colômbia já tinha a cultura dos indígenas, a dança, a música dos indígenas. Eles foram colonizados por espanhóis, que também trouxeram elementos da sua cultura, da sua música e da sua dança. Com isso e com a chegada da população africana, que foram trazidos para serem os trabalhadores escravos, também vieram os ritmos, os tambores e a cultura africana. Quando surgiu a cumbia, então, foi através da junção desses três estilos musicais. Foi essa junção que deu essa rica dança que apresenta diversas formas no seu vestir, no seu tocar e no seu dançar. Então, quais que são os elementos, os instrumentos básicos para eu ter esse ritmo? Eu preciso da gaita, da flauta e de tambores. É muito interessante a gente observar a presença dos tambores em diversos ritmos latinos. Como eles incorporam a questão da cultura africana, desse povo que foi trazido para trabalhar como escravo aqui na América do Sul, muitos desses povos incorporavam a questão dos tambores, às vezes em aspectos religiosos, aspectos da dança, e eles são incorporados em vários ritmos. Então é comum nós vermos vários ritmos latinos associados com o tocar dos tambores. Vamos para a nossa primeira atividade, então? A cumbia é uma dança que conta com diversos instrumentos, como gaitas, flautas e tambores. Acredita-se que surgiu da combinação de três tradições musicais. Quais são essas tradições? Será que é fácil de identificar pelos nossos slides anteriores? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a resposta.
Então, pessoal, voltamos. Conseguiram identificar as tradições que compõem a cumbia? Vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho? Então, a cumbia é uma dança que conta com diversos instrumentos, como gaitas, flautas e tambores. Acredita-se que surgiu da combinação de 3 tradições musicais. Quais são essas tradições? Então, aqui nós temos uma sugestão de resposta. Às vezes vocês podem ter escrito de uma forma diferente. O importante é que vocês tenham esses elementos dessas 3 tradições incorporados na resposta de vocês. Então, é uma dança que conta com a combinação de 3 tradições, a africana, a indígena e a espanhola. Os indígenas, enquanto primeiros povos que estavam ali no continente e mais propriamente dito no país, na Colômbia, né? Então, eles já tinham aquela cultura, aqueles elementos da dança deles. Posteriormente vieram os espanhóis, também com os seus ritmos e as suas músicas, associados aos povos africanos que foram trazidos como escravos para o país ali, para a Colômbia, né? Com isso, essa associação dessas 3 tradições musicais deu origem à cumbia. E como que dança? Como que é feita a coreografia dessa dança? Então, as mulheres em círculo, com uma formação de homens à sua frente. Todas as mulheres ficam em roda, com os homens dançando, posicionados sempre à frente dessas mulheres. O cortejo dos homens, dando algumas voltas ao redor das suas damas, das suas parceiras. Então, esses homens vão circular, vão dar algumas voltas em torno das parceiras para fazer o cortejo nessa dança. E eles têm alguns movimentos específicos, tanto dos pés, como dos troncos e dos braços. E a vestimenta? Ela tem uma vestimenta toda particular para essa prática. Então, as mulheres, elas costumam usar longas saias brancas e dançam segurando velas, como vocês conseguem observar nessa imagem. Então, ela fica uma dança muito bonita, muito atrativa visualmente, por ter esses elementos adicionais que fazem ela ser muito visualmente muito bonita. E os homens, eles usam uma espécie de chapéu, que é abanado, que vocês também conseguem identificar na imagem, tá? E é o sombreiro hip-rapa, não sei se é assim que pronuncia, bem certinho essa pronúncia, a prof não tem esse domínio tão grande da língua espanhola, né? E o pañuelo, que é um lenço vermelho que fica ao redor do pescoço. Esse lenço vermelho, em alguns momentos, ele até é usado, ele é tirado do pescoço e usado como elemento de dança mesmo, conforme o ritmo vai se desenvolvendo. Então, e na Argentina? Ela chegou na Argentina na década de 90 e ela era chamada de cumbia villeira. Por que isso? Porque as vilas, eles eram considerados os bairros pobres lá na Argentina. Então, ela era uma dança que ela era das camadas bem pobres, mais populares. E ela apresenta letras com relações cotidianas entre os homens e as mulheres e problemas associados à baixa renda. Então, na própria letra dessa música lá na Argentina, ela já traz muitas questões sociais e culturais da onde ela está inserida, com todos esses problemas e essas dificuldades do cotidiano. Ela tem uma linguagem coloquial e muitas vezes machista. Então, essa cumbia villeira lá da Argentina, muitas vezes os praticantes, os dançarinos, os cantores, eles são meio estigmatizados. E é como se fosse uma coisa meio de marginal, não são bem vistos aos olhos da sociedade. E muitas classes sociais argentinas não gostam dessa forma de dançar, dessa forma de cantar, por considerar uma forma meio inadequada, meio imprópria. Mesmo nos dias de hoje, ainda tem essa questão social envolvendo preconceito em relação a alguns gêneros musicais. Então, vamos para a nossa segunda atividade. A cumbia é uma dança tradicional da Colômbia que se estendeu para outros países, como a Argentina. Ela apresenta algumas características em relação às vestimentas para as apresentações. Quais são essas vestimentas? Vamos pesquisar nos slides anteriores, vamos procurar o que marca cada forma de vestir, tanto da mulher como do homem, e daqui a pouquinho nós voltamos com a resposta.
Então, pessoal, voltamos. Conseguiram identificar as vestimentas, essa forma de vestir toda particular que é apresentada em relação a essa dança? Me acompanha no próximo slide. Então, a cumbia é uma dança tradicional da Colômbia que se estendeu para outros países como a Argentina. Apresenta algumas características em relação às vestimentas para as apresentações. Quais são essas vestimentas? Então, nós temos aqui uma sugestão de respostas. Vocês podem ter colocado de uma forma um pouco mais resumida, um pouco mais extensa, mas o importante é ver o que marca em relação à forma de vestir da mulher e do homem. Então, as mulheres vestem longas saias brancas e dançam segurando as velas, enquanto os homens usam um lenço vermelho no pescoço, pañuelo, e um chapéu, o sombreiro e ripirrapa. Como a prof já falou, essa pronúncia espanhola às vezes é um pouquinho mais difícil, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. E a rumba, então? A rumba surgiu em Cuba após a chegada dos espanhóis e ela também é influenciada por ritmos africanos. Ela também vai ter a questão da batida dos tambores e de toda essa influência na forma de dançar e de tocar instrumentos africanos. Em 1925, ela chegou a ser banida do país por ser considerada imprópria para os costumes da época. Então, nós vamos ver nos próximos slides que muitas classes sociais acabavam não aceitando a rumba, por considerar, às vezes, ela muito primitiva, muito selvagem e não era adequada para algumas populações ali das classes sociais. Depois, isso foi deixado de lado, mas lá na década de 20, ela chegou até mesmo a ser banida. Então, ela era uma dança de rua muito popular entre os mais pobres, no caso, os escravos e os trabalhadores. Ela teve toda essa questão de ser mais popular nessa camada social quando ela teve a sua origem. Ela era uma dança selvagem e fortemente sensual. Então, ela tinha uma batida forte, uma batida marcante, ela tinha toda aquela questão de incorporar elementos sensuais mesmo, das negras africanas. Se a gente conseguir ver pelas imagens, tinha o balançar da saia, aquele movimento mais de cortejo e de dança mesmo. Porém, algumas versões mais lentas e menos sensual agradavam as classes mais altas, e daí que o banimento foi ignorado. Então, como nós conversamos sempre sobre vários elementos da dança sendo incorporados por outros povos, por outras culturas, então acabou que teve uma versão da rumba que ela foi mais lenta, ela teve os passos um pouquinho menos sensualizados, e essa versão começou a atrair, então, os olhos dessas classes mais altas, que a princípio estigmatizavam a rumba, a princípio não queriam que ela fosse praticada e que ela tivesse sido banida, mas depois de um tempo, entendendo que os passos poderiam ser realizados de uma outra forma, de uma forma mais lenta, menos sensual, a dança começou a agradar muito essas classes também, e a partir daí o banimento da dança foi praticamente ignorado. Então, a rumba, enquanto elemento da cultura cubana, ela tem uma questão muito interessante, é um texto muito interessante para nós refletirmos um pouco. A palavra rumba invoca o humor, uma atmosfera de barulho e celebração. A sensual mulata da rumba, a dançarina apaixonante e divertida, é um dos maiores símbolos desse astral afro-cubano. Um grupo de amigos, uma garrafa de rum e alguns instrumentos de percussão. São os únicos elementos necessários para que a rumba comece em qualquer lugar, assim como o samba no Rio ou um batuque axé em Salvador. Então a prof vai trocar para essa imagem, para nós podermos conversar um pouquinho sobre o que é esse elemento enquanto cultura. Mesmo quando nós conversamos assim ali, que não precisa de muito, é uma reunião de amigos, uma garrafa de rum, e está feita a rumba, começam os instrumentos e começa a tocar. Nós associamos com elementos da nossa cultura, quando nós falamos do samba no Rio, muitas vezes a própria roda de pagode, que as pessoas sentam com um pandeiro, um instrumento e outro, fazem a roda, associam alguma comida, alguma bebida particular ali específica, e está feita a roda, está feita a festa. Nós temos a imagem, então, do casal, da senhora dançando com o senhor, e que mostra toda essa questão cultural da alegria da rumba enquanto dança, enquanto ela sendo uma marcação totalmente popular ali daquela cultura cubana.
A rumba é uma das danças de salão com estilo mais lento, então ela passa daquela evolução de ser muito sensual até chegar na questão da dança de salão, apresentando, enquanto dança de salão, um ritmo muito lento. Ela tem passos simples, mas ao mesmo tempo com movimentos agressivos, insistentes e românticos. Normalmente, para essa dança de salão, para essa coreografia de dança de salão, a mulher ela acaba utilizando a coreografia como uma forma de sedução do homem. Então, ela até deixa um pouco o caráter sensual, mas ela traz ao mesmo tempo o caráter da sedução. Na mulher continuando esse elemento de sedução, mas através de passos um pouquinho mais lentos. Nós temos alguns instrumentos também específicos, sempre os tambores, né, e mais alguns instrumentos de percussão. De novo, todo o ritmo, toda a música que associa elementos africanos, nós sempre vamos ter essa questão da batida dos tambores incorporada, porque faz parte da cultura africana, né? E nós temos também as marracas, que são essas espécies de chocalho, muito utilizados nessa forma de coreografia também. Vamos então para a nossa terceira atividade. A rumba é uma dança cubana que em alguns momentos chegou a ser banida, pois o governo considerava inadequada para os padrões sociais da época. O que fez esse banimento ser deixado de lado e que é uma característica dessa dança atualmente? Conseguem identificar, gente, a diferença da rumba original para a rumba atual e que contribuiu para esses elementos fazerem com que a rumba fosse deixada de lado, o esquecimento, o banimento não existe mais e a rumba pode ser praticada hoje em dia? A prof vai dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a resposta. Então, pessoal, voltamos. Conseguiram identificar qual que é a característica da zumba atual que fez o banimento dela ser deixado de lado lá na década de 20? Me acompanha com a resposta. Então, a rumba é uma dança cubana que em alguns momentos chegou a ser banida, pois o governo considerava inadequada para os padrões sociais da época. O que fez esse banimento ser deixado de lado e que é uma característica dessa dança atualmente? Então, vocês podem ter escrito de uma maneira um pouquinho diferente, mas o importante é a gente pensar nessa versão mais lenta. É a versão mais lenta e menos sensual que agradava as classes mais altas. Hoje, a rumba é conhecida como uma das danças de salão mais lenta. Então, a partir dessa evolução, que ela foi ficando mais lenta, agradando diversas camadas da sociedade, o banimento dela foi deixado de lado, ela evoluiu para as danças de salão de atualmente e esse ritmo acabou incorporando esse caráter mais lento mesmo, que ficou até hoje em dia.
Vamos conversar um pouquinho sobre o que nós falamos na aula de hoje. Então, a cumbia, que é um estilo de dança tradicional da Colômbia, também popular em diversos países latino-americanos. Ela combina 3 tradições musicais, sempre lembrando dessa miscigenação dos povos, né, que fizeram a formação do país, que foi o povo africano, o povo indígena e a cultura espanhola. A rumba é uma das danças de salão com estilo mais lento. Quando ela surgiu, ela não era tão lenta lá nas suas raízes cubanas, ela tinha até um ritmo mais rápido, mais sensual, mas a partir de determinado momento, para agradar outras camadas da sociedade, ela teve esse ritmo mais lento e isso fez com que ela evoluísse para a dança de salão, que atualmente nós conhecemos como sendo um ritmo lento mesmo, né? Ela surgiu em Cuba após a chegada dos espanhóis e chegou a ser banida em alguns momentos. Eu deixo aqui para vocês algumas sugestões de vídeos para vocês poderem acompanhar um pouquinho melhor esses ritmos musicais na prática. E então é isso, pessoal. Nós finalizamos mais essa aula de dança. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!